resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, tendo acompanhado pela igreja, partiam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Bom, eu vou dar uma parada aqui, que nós vemos que o apóstolo São Paulo, com muita alegria do que Deus havia feito entre os gentios, e como os gentios haviam aderido à palavra, ele diz, né, a conversão dos gentios dava grande alegria aos irmãos. Eles foram interpelados um povo que nós chamamos de judaizantes, que adentrava junto à igreja, junto aos fiéis, tanto que aqui, quando fala da seita dos fariseus, assim, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram. E a temática deles é o seguinte: esses gentios, eles não seriam salvos se não observassem duas coisas importantes. Primeiro, a circuncisão, e depois, a lei de Moisés. Essa era a temática que estava acontecendo aqui com Paulo e ali nessa região que nós vamos mostrar a vocês. Antes de entrar sobre a circuncisão e a lei, eu queria caminhar com vocês o capítulo 13 e o 14, para entender onde Paulo estava quando o estudo aconteceu. Amém? E vou situar vocês no espaço e no tempo. Aí, quando a gente já abre aí, deixa eu ver aqui, melhor, o capítulo 14, o 21, vocês acharam? 14, 21? Vamos 14 e 20, assim, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo dos discípulos e exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. E aí, quando você vai lá para o versículo 24, diz assim: passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Aí eu queria chamar a atenção a vocês o mapa. Opa, beleza. Vamos ver aqui um que vocês olhem aqui. Deixa eu tentar ligar aqui para mim, só me localizar, mas acho que não tem. Ah, tem aqui. Bem, não tem não. Ixi, papai, só Deus, acho que está ruim aqui. Mas eu não sei se vocês conseguem ver, nós estamos nessa, o William, aproxima para mim essa região da Antioquia da Pisídia. Lá nós estamos beirando, era parte, Pisídia, Ásia, isso. Pode aproximar mais um pouquinho. Nós estamos ali na grande região da Ásia. A Pisídia era uma região que ela adentrava parte da Ásia, mas ela tinha parte da Galácia. Você vê que nós temos ali uma entrada de terra, escrito Antioquia da Pisídia, e ela está entrando em parte da Ásia, porque a Antioquia da Pisídia era como se fosse uma fronteira, era como se fosse um lugar para atravessar para a Ásia, e eles estão ali atravessando, só que ela era parte da região chamada da Galácia, que corresponde aí a essas grandes regiões. A Galácia é como se pegasse toda essa parte em laranja, aí você está vendo ali a Licaônia, você está vendo ali, pode ser a pilha, pode ser ali a Licaônia, nós temos Icônio, Derbe, Listra. Então, essa região mais próxima aqui da Ásia, Colossos, Pisídia, que adentra lá na Antioquia, que era a capital, e aí adentra essa região toda da Galácia. Paulo está nessa região, Listra, Icônio, Derbe. Quando ele diz aqui
E confirmando o ânimo aqui. E tendo anunciado, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, olha ali, ó, Icônio e Antioquia. Voltaram para Listra, eles estão ali, ó, Listra, Icônio e Antioquia. Então ele está nessa região. Quando ele está nessa região, que é a região da Galácia, ali vai se levantar muito judaizante. O que era um judaizante? Era como esses da seita do fariseu que criam, só que eles depois não criam na totalidade do evangelho. Achavam eles, e outra coisa, o judaizante tinha uma prática ruim. Além deles não crer na totalidade do evangelho, eles também queriam fazer presas suas, e começavam a impedir o evangelismo. E Paulo, quando vem alegre, mostrando essa região que o gentio havia crendo, por que a alegria do gentio crendo? Quando fala gentio, dentro desse contexto da obra missionária, nós estamos falando de povos completamente diferente daquilo que os apóstolos haviam acontecido em Jerusalém. Então você está lidando com os judeus, está lidando com a moralidade divina. Quer dizer, as leis não haviam mudado para os judeus. Então eles defendiam a família, defendiam a ressurreição, a morte. Quer dizer, todas essas coisas, vida após morte, isso estava dentro do judeu. Agora, quando você vai para o mundo gentil, nós estamos falando de um mundo completamente diferente e não cria em nada disso. O que eles acreditavam? Primeiro, a sua fé litúrgica era misturada com relacionamento sexual. Ali, diversos templos foram espalhados. Obrigado. Aqui, ó, quando fala Listra, Icônio, essa região da Galácia, lembremos que o império que governou tudo isso foi o Império Romano, governou tudo isso. Só que essa região toda, como a Grécia exportou esse estilo de promiscuidade litúrgica para todo o mundo da época, eles tinham costumes diferentes dos judeus. Então você vai ter ali cultos contaminantes. Você vai para um culto de Afrodite, é ir para um culto de promiscuidade, de sexo explícito, os cultos a Apolo, os cultos a Afrodite, os cultos a Vênus, a Diana. Então, quando Paulo, com muita alegria, vai contar que esse pessoal se converteu, é que eles saíram desse estilo de vida pecaminoso e foram agora transportados para o reino do Filho do seu amor. E agora eles vão viver o quê? O evangelho pregado que Paulo pregou a eles. Então isso trazia a Paulo alegria de ver que os gentios se rendiam à palavra. Só que os judaizantes, quando receberam essa situação, você vê, olha o capítulo 15 mostra o entrevo. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e ao ancião falar sobre a questão. Aí, William, essa subida a Jerusalém, volta o mapa normal, porque você imagina, pode voltar o mapa sem o zoom. Eles estavam nessa região, então eles estão fazendo esse caminho aqui, eles estão saindo dessa região e vão vir para cá. Aumenta agora aqui a Antioquia da Síria. Essa região da Síria, William. Aí eles saem da Pisídia e vão vir agora para essa região da Síria. Por que ele vai vir aqui para a região da Síria? Porque foi onde eles foram encomendados. O Paulo não saiu da cabeça dele e querer fazer a obra de Deus ao bel prazer. Não, ele foi instruído aí. Então ele agora vai voltar para a igreja onde ele foi comissionado. Aí o versículo 26 diz assim, ó, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus. Onde tinham recomendado a graça de quem? De Deus. Em Antioquia, eles aqui vão subir. Volta o mapa, por favor. Agora pega Jerusalém aqui, ó. Eles estão em Antioquia, da Síria, e vão fazer uma caminhada subindo a Jerusalém. Eles vão encontrar esse enfrentamento. A região da Galácia, se você pega o livro de Gálatas e começa a ler, você já vê ali o apóstolo São Paulo preparando as igrejas daquela região. Quando a gente fala região da Galácia, as igrejas da Galácia, nós estamos falando dessas regiões, Derbe, Listra, Icônio. Então, eram igrejas grandes, populosas.
E aí Paulo vai enfrentar ali toda essa prática do judaizante. Eles vão acreditar, meus irmãos, você vê, coisa doida, que a observância dos rituais judaicos eram requisitos obrigatórios para a salvação. Ora, e o que Cristo fez na cruz? O que Cristo fez na cruz para ele não tinha peso. O que Cristo fez na cruz para ele não tinha peso. Aí quando nós abrimos, isso para a gente só ter uma rápida noção da observância, o próprio capítulo 2, o capítulo 3 é tremendo. Mas o capítulo 2, 21 de Gálatas, ele diz assim, ó, não aniquilo a graça de Deus. Olha, isso aqui ele está combatendo. Ele está combatendo esses judaizantes, esses que são inseridos no meio da igreja e não aceitam que o convertido, o gentil ali, cresce somente em Cristo. Eles tinham que passar pela observância da lei, tinham que fazer o pacto da aliança, que foi da aliança da circuncisão, que foi um pacto que Deus fez lá atrás com Abraão. Aí olha o 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo era muito fechado na obra que Deus fez na cruz. Aquilo que Deus fez na cruz era a causa única da salvação. E ele fecha isso muito tremendo, por quê? Porque quando a confiança dele em Cristo Jesus é tão profunda que ele vai dizer o seguinte, que em Cristo não tem mais judeu, em Cristo não tem mais gentil, em Cristo nós somos um povo, uma família. Amém. Amém? A gente não vai dar, nós estamos dando aula de Gálatas, eu só estou aqui, segundo a orientação do nosso reverendo, para a gente falar um pouquinho sobre essa região da Galácia, essa região que o apóstolo São Paulo caminhou, a região da Galácia, que enfrentou esses enfrentamentos. Agora, é gostoso porque se você começa a dar pontos aqui do ensinamento de Paulo contra o judaizante, meu irmão, ele vai mostrando a suficiência de Cristo. Ele mostrando o seguinte, ele vai fundo e fala assim, ó, outra coisa, as bênçãos que Deus fez a Abraão, você em Cristo tem, por causa de Cristo. E ele diz mais, não são as muitas posteridades de Abraão, mas é um descendente, que nasceu do ventre de uma mulher, e deu a sua vida, que é Cristo. Então, o judaizante lá em Atos 15, eles enfrentaram um profundo enfrentamento, dizendo o seguinte, vocês estão alegres, isso aqui marcou tantos aqui, quando ele fala ali, ó, então alguns que tinham descido da Judéia, ensinava assim os irmãos, se não vos circuncidar, conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ora, a circuncisão, um pacto que Deus fez lá atrás, no Antigo Testamento, com Abraão. Agora, o nosso pacto é com Jesus. O meu pacto agora, nós estamos numa nova aliança. Então, eles aqui não queriam ver isso. Eles achavam o seguinte, que os ritos judaicos devem ser observados. Isso é tão forte em todas as cartas de Paulo. Se fosse lermos Colossenses, Paulo diz o seguinte, que ninguém... Ele está falando na cidade de Colossos. William, vamos mostrar Colossos, já que eu falei aqui. Vamos aqui de volta para a região da Ásia. Colossos está aqui, ó. Está vendo aqui? Colossos, está próximo aqui de Laodiceia. Ele está dizendo aqui, ele chega aqui, ó, e fala aqui, claro, na certa, muitos embates contra esse tipo de crença dos judaizantes, ele diz que ninguém pode julgar vocês por causa das festas. Ninguém pode julgar vocês por causa dos dias da lua nova. Porque agora é Cristo, essas coisas eram sombras. Então, é essa a temática. Paulo encara isso, e agora o que ele vai fazer? Nós temos que levar isso a Jerusalém. Aí ele vai sair de Antioquia, da Síria, e vai fazer uma subida a Jerusalém. Pode voltar, William. Ele vai fazer uma subida aqui a Jerusalém, e levar esse assunto aos apóstolos. Levando esse assunto aos apóstolos, é parte de onde o nosso reverendo vai nos introduzir. Eu creio que no próximo Atos, no próximo sábado, Senhor, 14,
Edição 14. O nosso reverendo irá nos introduzir, nos ajudar aqui, mostrando que quando os apóstolos recebem, olha só, eles vão receber a reclamação. Eles vão receber que, imagina, quem foi Paulo? Ele viu Jesus. Jesus falou com esse homem. E quando Jesus falou com ele, não falou que ele tinha que ser circuncidado. Não falou com ele que ele tinha que observar a lei. Então agora, como é que ele vai trazer essa nova de grande alegria, que era a conversão dos gentios, e esse agrupamento inserido no seio da igreja, vai levantar essa bandeira e dizer, não, eles têm que ser circuncidados para ser salvos. E isso é tão sério que se a gente, né, reverendo, se a gente fizer uma comparação com o que o senhor enfrentou na tradição, então existem muitas partes da tradição que atrela a ser salvo a um estilo de vestimenta, de modos, de não cortar o cabelo, de não isso. Eu me lembro, eu tenho uma tia que ela falou comigo, não, a gente falando com ela sobre que o meu tio gostava muito de jogar futebol, ela falou, não pode, senão ele não vai ser salvo. Quer dizer, os judaizantes tinham esse pensamento, só com a lei, tem que observar os cerimoniais, os ritos. Agora você imagina, a obra que Deus fez na cruz, então, não tem força nenhuma, tinha que ser os ritos mosaicos. Só que Cristo veio, e ele falou isso no Evangelho de Mateus, que ele veio fazer o quê? Cumprir. Tudo aquilo que é cerimonialismo da lei, Jesus cumpriu no teu lugar e no meu. Agora, o nosso Deus é um Deus moral. Então, quando ele diz, não matarás, eu não tenho que matar. Quando ele diz, ele não dirás falso testemunho, eu não tenho que dizer falso testemunho, porque essa é a moralidade de Deus. Agora, o que tange a celebração, aquilo que tem que guardar, sim, senhor, o que tange a observância da lei, as festas, elas tinham um objetivo, criavam um padrão de memória de celebração, só que a Páscoa para eles, nós não temos a festa da Páscoa. O que é que nós temos aqui? Nós, quando celebramos a ceia, estamos lembrando que alguém, o nosso Cordeiro, morreu por nós, então vamos comer o pão, vamos beber o vinho, quem está entendendo? Mas nós não observamos os asmos mais. É isso que os judaizantes queriam que esses novos, eles não podem adentrar a fé sem observância dos ritos, sem observância de toda a lei, e isso causou enfrentamento, porque você imagina, o apóstolo São Paulo não permite isso de maneira nenhuma, amém? Agora, quando vai entrar, a gente pode continuar lendo, reverendo? Pode? Quando então vamos chegar a Jerusalém, então os apóstolos, e ali o Tiago vai acolher o assunto, e nós vamos ver o direcionamento, que é o que nós vamos entrar em Atos 14, o direcionamento que o Espírito Santo vai dar através dele para aquela questão. Vamos continuar lendo? E aí a gente já deixa o gostinho, por causa do horário, para a próxima vez, amém? E aí vamos ler aqui, a partir do versículo 10 diz assim, agora pois, por que tentais a Deus quando, nós paramos no 10, né? Não, nós paramos no 6, vamos no 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho que crescem. Primeiro, nós lemos aqui sobre Pedro e Cornélio. Então Pedro já mostra, olha, vocês sabem que eu vi o Espírito Santo cair sobre os gentios. O Espírito Santo me mandou pregar para os gentios. Amém? Olha só, 8. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como nós. Aí Pedro vai, isso aqui é gostoso, né? Porque você começa a analisar e fala assim, pô, Pedro está dizendo o seguinte, eles então têm que ter rito, mas eles receberam o Espírito Santo como nós, falaram as línguas que nós falamos, sem rito nenhum, e nem sem ser, não eram batizados ainda. Olha o 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e graça a favor, como eles também. Olha só, cremos que pela graça, favor e merecido. 12,
Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo. Olha aí, gente. Que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí a multidão se cala e Paulo então toma a palavra. E começa a mostrar agora o que Deus fez. Quer dizer, o Espírito Santo preparou, porque Pedro inicia, não, olha, Deus fez isso comigo. Aí, quer dizer, Pedro termina a sua palavra, mostrando que o Espírito Santo caiu sobre eles, e que eles eram salvos segundo a mesma graça. Aí é gostoso isso aqui, né? Então toda a multidão, versículo 12, então toda a multidão calou-se e escutava Barnabé e Saulo, que contavam com grandes sinais e prodígios havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito, essa passagem está lá no livro de Amós. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, também todos os gentios, sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Aí Tiago vai fundo, né? Porque ele vai buscar agora uma profecia. Ao 18, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aí agora ele vai dar a normatiza, ele vai normatizar agora. Agora ele, cheio do Espírito Santo, vai dizer, olha, mas os gentios que vieram de um contexto, você quando lê a carta de Coríntios, Paulo combate ferrenhamente a imoralidade. Por quê? Cidade da Grécia. A Grécia, gente, exportou essa nojeira para o mundo antigo. Então, quando você fala essa preocupação, olha, as contaminações dos ídolos. Por que era uma contaminação? Porque envolvia vida pecaminosa. Então, os gentios, eles iam para esses cultos idolátricos, e lá, meu irmão, era sexo explícito. Era coisas horríveis nesses templos. Olha que coisas terríveis. Então, Tiago agora, qual a preocupação dele? A santidade, a pureza. Então, olha, eles não podem mais se envolver com as contaminações dos ídolos. Primeiro. Depois, a prostituição. Então, quer dizer, eles vêm dessa prática dentro do seu cotidiano. Então, agora você é de Cristo, não pode mais viver assim. Olha só. Então, quando você começa aqui, isso nós vamos entrar lá, nós vamos entrar sábado que vem, tá? Nós só estamos querendo mostrar a vocês a carta. Ao 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado é lido na sinagoga. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, e os anciões, e os irmãos, aos irmãos que dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhe tendo dado eu mandamento. Alguns que saíram, às vezes tem alguns que saem dentre nós e ficam perturbando. E você está naquela igreja? E você está isso e assim? E você isso e assim? É alguns que saíram e perturbam. Porque saíram porque abandonaram a graça divina, abandonaram uma igreja da palavra, abandonaram, o reverendo falou isso aqui nesse altar hoje de manhã. Quer dizer, nós não temos compromisso com essas pessoas, nem queremos ouvi-los. Porque aqui, sabe o que Tiago vai fazer? Vai proteger os novos. Vamos pegar aqui irmãos que falam a mesma linguagem, irmãos que falam o mesmo, está afinado com a visão, vão com Barnabé e Paulo e vão lá alimentar as ovelhinhas novas. Vão alimentar as ovelhinhas novas. 25, pareceu bem
reuniu coordenadamente, elegeu alguns varões, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que homens são estes? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de ficar ouvindo. Sim, senhor, o senhor quer falar? O que o senhor quer falar? Não, senhor? Amém. Porque isso aqui é muito forte. Homens que expuseram suas vidas. Aí a gente hoje fica olhando assim, os corajosos de YouTube, de Facebook, de mandar recadinho. É muito fácil mandar recado, né? É muito fácil falar mal, é muito fácil você mandar uma notinha ali no Facebook, no vídeo da igreja, Você expôs sua vida? Aqui o nosso reverendo tem exposto a vida dele para nos alimentar com a palavra. Aqui os homens de Deus, pastores, pastoras, vão onde Deus tem mandado. Você vê aqui, olha só, homens que exporam suas vidas, amém? Pelo Senhor Jesus Cristo. Aí olha que gostoso, enviamos portanto Judas e Silas, os quais de boca vos anunciamos também o mesmo. Olha aí, na verdade, isso aqui é tremendo, olha, pareceu bem ao Espírito Santo, olha aí, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aí olha, ele vai voltar no tema, você vê, ele lá atrás fala, mostra o que é essencial, aí ele agora volta para poder firmar o compromisso, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. A gente lembra coisas sacrificadas aos ídolos, então lembra, a liturgia era pecaminosa, era uma prostituição. Depois, do sangue, das carnes sufocadas e da fornicação, da imoralidade. Quer dizer, olha o que ele está falando aqui, ele está mostrando aqui vários termos que eu acredito que Deus vai, nesse Atos 14, semana que vem, vamos aqui destrinchar pontos aqui, para a gente entender melhor e mostrar que, eu agora que vim também de um mundo, nós viemos de um mundo, agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, eu não posso ter aquela prática que antes lá a gente fazia, mas isso é assunto para a semana que vem. Destas coisas fareis bem se vos guardaste. Aí ele termina assim, bem vos vá. Então, esse próximo ponto que vamos tomar tempo, semana que vem, vai trazer pontos importantes para nos ajudar, porque a igreja primitiva, ela combatia, e não só aqui, tá? Nós temos outros pontos do livro de Atos, tocando na imoralidade, outros pontos, tocando na imoralidade. Por quê? Porque a igreja em 30 anos cresceu, a igreja cresceu, vai adentrar a fé agora, povos das mais distintas nações, nós temos os povos que vão vir por parte da Grécia, amém? As regiões da Macedônia e Acaia, nós temos ali Corinto, nós temos Tessalônica, nós temos Filipos, nós temos ali pessoas que tinham a fé completamente distorcida, nós temos ali toda essa liturgia de deuses de prostituição. Vamos adentrar a região da Ásia, chega na Ásia, lembra? A Grécia exporta o mal para o mundo, exporta o mal para o mundo antigo, isso era uma cultura que eles tinham, e agora esses novos crentes, você vê que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, que outroras vocês serviam, vocês eram de lá, vocês faziam isso, mas agora, não, vocês agora são da luz, vocês agora são santificados, vocês agora têm a vida em Cristo, então temos que caminhar nessa vida, amém? Sim, senhor, reverendo. Vamos, sim, senhor. Agora. Vamos levantar e fazer um movimento de oração, sim, senhor. Sim. Amém, sim, senhor. E nós vamos fazer esse clamor, porque você imagina a preocupação da igreja primitiva, dos apóstolos, em levar o povo a ser santo, em levar o povo a viver essa vida santa, e muito mais nós hoje. Porque quando olhamos ali, né, reverendo, esse combate aqui em Atos, hoje nós também combatemos com essas coisas tudo aí, aumentado 7 vezes mais aí. Você vê, aquilo que era pecado naquela época é pecado hoje, tem outros pecados que se combate. E o outro evangelho está aí. Sim, nós estamos aí com o falso evangelho, a falsa graça, que você pode fazer o que você quer. Não importa que você acredita. Você vê, na época
na época do primeiro século, eles combatiam muito com uma seita, que nós já falamos aqui, que eram os gnósticos, que ele acreditava o seguinte: com o corpo faz o que você quer, porque o espírito é intocável. Olha só. Aí, hoje tem esse pensamento, muitas eclesiologias, esse outro evangelho, que diz o seguinte: você está no tempo da graça. Um pastor lá na Barra, de uma grande, numa grande igreja, ele foi ajudar um pastor auxiliar dele. E qual é a temática do pastor auxiliar? A moça do coral pecou com o rapaz da administração da igreja. E aí ele não sabia resolver essa situação, levou ao pastor presidente. O pastor presidente virou para ele e falou assim: rapaz, toma um café com eles, faz um carinho na cabeça dele, porque isso acontece em toda a igreja, tem sempre alguém transando. É o outro evangelho. É o outro evangelho. Então, nós estamos aqui sendo guiados por Deus através do nosso reverendo a ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida em Cristo. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora, Pai Celestial, orar ao Senhor agora pela santificação. Meu Deus, nós queremos, ó Pai Celestial, orar ao Senhor por uma vida mais santa, uma vida mais, meu Pai, separada para Te servir. Meu Deus, assim como os apóstolos combatiam, meu Pai Celestial, com toda, meu Pai Celestial, aquela vida, meu Pai, promíscua de pecados, de imundícia, nós agora, nesse século 21, temos combatido. Meu Deus, são muitos os gigantes da imoralidade que surgem, meu Pai, em nosso meio, na nossa era. Meu Deus, desde o outro evangelho, mas vivenciamos, meu Pai Celestial, um declínio, uma iniquidade, meu Deus, que vem adentrando as televisões, adentrando, meu Deus e meu Pai, as novelas, os filmes, meu Pai, tudo aquilo que vai, meu Pai, formando as pessoas. Nós percebemos, ó Deus e Pai Celestial, as pessoas, meu Pai, como cordeiros, meu Pai, indo, meu Pai, praticando, e meu Pai, essa prática não pode ser aceita, porque o Senhor nos transformou, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, o Senhor nos trouxe para a sua luz, meu Pai, e nós aqui queremos, meu Pai, essa vida plena, essa vida santa, essa vida, meu Pai Celestial, completamente santa diante de Ti. Meu Deus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Esse curso de Atos tem nos levado a ser crentes melhores. Esse curso de Atos tem ajudado, meu Pai Celestial, a cada um que agora está em casa, a cada um que está na igreja, a cada um que está no seu trabalho, meu Deus, a olharmos para o retrato da cruz, a olharmos para o retrato do senhorio de Cristo e ver nele, meu Pai, nosso espelho, e ver nele, meu Pai, nosso foco maior, e ver nele, meu Deus, o que precisamos, aleluia. Meu Deus, nós queremos ser parecidos contigo, a Tua digital em nós, ó Pai. Quando olhar para nós, tem que ver Jesus Cristo, tem que ver a reprodução de Cristo, ó Espírito Santo. Meu Deus, nós queremos o rosto de Cristo em nós, o rosto de Cristo em nós, estampado nas nossas ações, no nosso dia a dia. Nós queremos, ó Pai Celestial, que haja em nós, ó Pai, o sentimento do verdadeiro convertido, que haja em nós o sentimento do verdadeiro crente. Meu Deus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Então, meu Deus, visita, meu Pai, nas suas casas. Visita quem está agora em casa, meu Deus. Visita quem está nesse recinto, meu Deus, e que possamos olhar para Ti, meu Pai, e viver para a obra, viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida da evangelização, de entrega completa, meu Deus. Oh Espírito Santo, oh vamos orar agora, buscar a Deus em nome de Jesus. Missionária Sônia, vamos buscar a Deus em nome de Jesus, sabe? Vamos buscar o Senhor, o Santo, e falar: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo, eu quero, meu Pai, viver mais para Ti, eu quero aproveitar esse século 21, já que sou servo de Deus, um servo santo, um servo cheio do Teu Espírito Santo.
Oh, bará. Senhor, nós queremos te honrar. Nós queremos te glorificar nessa manhã, nessa tarde, final de tarde. Vamos entrar à noite e queremos, meu Pai, pedir uma vida mais santa, uma vida mais pura. Vamos adorar a Deus, mas nesse espírito de adoração, sabe? Espírito de querer mais de Deus, de querer ver a face do Senhor. Aleluia! Tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. Aleluia. É tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém. Vamos subir a Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Agora encher. Aleluia! O cetro de justiça para governar. Ora vem. Aleluia! Levante suas mãos. Estamos nesse tempo de renovo, tempo de entrega, tempo de viver mais a graça, tempo de viver mais a santidade, a pureza em Cristo, tempo de entregar plenamente na evangelização, nas orações. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher neste lugar, o cetro de justiça para governar. Chame por ele, chame por ele sobre nós. Receber a pastora. Glórias a Deus. Abençoada. Aleluia. Quem quer aplaudir mais forte o nosso Deus? Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Louvar a Deus pela vida do pastor Leonardo.
introduzindo esse tema que será dado em Atos 14, no próximo sábado, dia 20 de março. Então fala para o irmão aí com a distanciamento, fala para o irmão, não perca. Atos 14, sábado que vem nós vamos estar aqui reunidos nas casas, no templo, em nome de Jesus, para mais uma imersão da palavra de Deus. Amém? E terminando esse momento maravilhoso, esse Atos 13, que foi uma bênção. Foi ou não foi? Manda o seu vídeo contando, né, como foi para você esse momento de manhã, falando do coração. Depois o nosso pastor Leonardo trazendo, né, realmente muita informação sobre o servo. Nós já temos ouvido, mas cada vez que a gente ouve, traz informações, traz conhecimento mais profundo, mais, porque Deus está nos levando àquele profundo da palavra de Deus. E a gente louva a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo, que nos dá essa oportunidade de nos aprofundar cada vez mais na palavra. Amém? Somos privilegiados de fazer parte desse ministério. Então, terminando, né, esse Atos 13, daqui a pouquinho, às 19h30, vai ter a grande campanha do socorro urgente de Deus. A campanha não parou. Fala para a pessoa, a campanha não parou. Amém? Amanhã, 9h30, 9h30, tem um grande culto da palavra. Aquele culto maravilhoso que nos reunimos para adorar e reconhecer o Senhor Jesus Cristo, que é o culto da ressurreição. Amém? Então, vamos nos despedir. Daqui a pouquinho, então, culto do socorro urgente de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja uma realidade na vida daqueles que aguardam a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Quem aguarda diz, Maranata, a hora vem, Senhor. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.